Eu queria começar com um pouco pegando um gancho, talvez, que o Saron colocou. Tem um fato muito curioso, que nos últimos, no primeiros 6 meses de 2019, 30 museus que foram ouvidos por algum jornal, acho que foi o Globo, tiveram um aumento de 30% de público. Isso eu acho extremamente interessante, porque ele é pouco contra o que a gente adivinha. Assim, a gente acha que não, a gente está vivendo uma crise, uma situação difícil, e por isso provavelmente, mas talvez é o contrário. Então, para mim, um pouco, a primeira questão é tentar entender quais são esses desafios contemporâneos que a gente está vivendo. E talvez é uma grande função de um museu como a Pinacoteca, é talvez entender que tipo de situação a gente está vivendo e como reagir a ela. E o que que eu acho que fica muito evidente, assim, sem me prolongar muito, mas talvez um pouco pegando o gancho que o Saron colocou, qual é o tempo que a gente está vivendo? Um tempo que tem, por um lado, uma radicalização, onde tudo é polar, né? Dual, um dualismo entre bom, ruim, certo, errado. Tudo tem, assim, é muito fácil forçar alguém a pegar um lado. E, por outro, a gente tem o contrário, algo que o Guilherme Wisnik descreveu muito bonito recentemente, dentro do nevoeiro. Aquela grande neblina que a gente, na verdade, percebe que tudo que a gente sabia talvez não é suficiente. E que nós estamos no momento que essas narrativas que a gente achava que são lineares não são suficientes. E, na verdade, não são narrativa, não tem a história, mas tem muitas histórias. E esse momento eu entendo isso como uma contradição, né? Essa polaridade de um lado e essa outra, que na verdade, as narrativas não bastam para descrever a realidade que a gente está vivendo. Então, nós pensamos que, acho que quando a gente pensa como museu, como viver nesses momentos de desafios contemporâneos, obviamente a gente fala também de situações financeiras, de gestão, de o que nós podemos fazer e não fazer, mas eu acho que isso, na fala do Fábio, ficou muito claro, então posso desenvolver a partir disso. O mais importante é a relação com o público. Assim, o público é quem vai nos proteger, que vai fazer que a cultura é um lugar de imaginação, e, obviamente, os artistas, bem perto. Nós fizemos agora um exercício que a gente até chamou no título uma exposição que quer refletir sobre isso. Então, eu vou, em vez de falar sobre a Pinacoteca toda, eu vou desenvolver um pouquinho, falar um pouco sobre esse projeto e até finalmente, dentro dessa exposição, sobre um único trabalho. É uma ideia que a gente pensa, assim, qual é o papel do museu hoje, no momento de radicalização de uma sociedade, e como a gente consegue criar formas de refletir com o público, também sobre aqueles que estão do outro lado da rua. Aqueles que tornaram as costas para a cultura, que acham que a cultura é um luxo desnecessário. E nós todos, que nós estamos unidos aqui, a gente sabe e acredita tanto que o lugar da cultura, da arte, é aquele de gerar imaginação, de inventar ou pensar outras formas de viver junto, outras formas de imaginar uma convivência democrática, uma convivência que realmente consegue, talvez, enfrentar os grandes desafios do nosso tempo, que, com certeza, não é a política que a gente está vivendo. Com certeza, tem outros desafios ambientais, de alimentação, de recursos para todos, que são desafios muito maiores, que nós precisamos de estar juntos para pensar. Então, obviamente, na história da arte, nós conhecemos várias figuras que foram chaves para isso. E nós escolhemos para essa exposição, que atualmente se chama, que está em cartaz mais uma semana, que essa aqui é a publicação, que chama Somos Muitos, Experimentos sobre Coletividades, ou sobre coletividade, são duas figuras históricas, Eliot Sica de um lado e Joseph Beuys do outro. E eu acho que é tão importante voltar para
o pensamento e muito que, acho que o Saron falou, o Joseph Beuys escreveu nos anos 70. Assim, qual é o papel da cultura, da arte na sociedade? Ela não é um fim para alguma, não um meio, né? Ela é o lugar da imaginação. Ela tem um valor econômico, não por o que ela rende, mas porque a criatividade tem um valor econômico. Sem a criatividade, todo bem material não vale nada. Porque se nós não imaginamos como utilizar, como usar, como potencializar, como dividir, nosso valor não existe, esse valor material não é suficiente. Ele descreveu isso, e aí, obviamente, ele pensa sobre a coletividade, assim, como pensar, como fazer, assim, as frases famosas que ele diz, né, a plástica social, a escultura social é nossa vida, ou todos nós somos artistas. Essa parte de uma ideia que, de fato, é assim, essa construção de um equipamento cultural, de uma vida cultural, é um processo coletivo, que demanda a participação de todas e todos. Isso não é um meio para chegar em alguma outra coisa, não, é uma finalidade, sim. Oiticica falou isso da mesma forma, em outras palavras, mas ele também sempre falou da participação, da importância da construção, do momento artístico, da escultura que vive a partir da participação ou da não participação, que é muito bonito como Oiticica descreve isso. A escolha de não participar já é um ato ativo da construção do sentido. Então, são dois pontos que a gente usou, duas posições históricas que nós usamos para construir uma certa lógica para uma exposição inteira, que envolve vários artistas, todos os outros são contemporâneos, brasileiros, estrangeiros. A Tânia Bruguera criou uma escola, a Vivian Kakuri uma grande escultura em uma instalação, o Maurício Yanés está vivendo dentro da exposição, assim, vivendo todos os dias, indo trabalhar e recebendo e discutindo, debatendo com o público o sentido da sua presença, do sentido de fazer artístico, etc. Mas tem um trabalho muito importante, que é o trabalho do Rick Ritiavanija, que atualmente ocupa o octógono. O título do trabalho é Untitled, sem título, Demo Station, uma estação de demonstração. Acho que desde o título já é uma proposta de pensar um pouco sobre resistência, persistência. Mas é um palco aberto, que tem uma grande espiral que se sobe, e esse palco nem foi inventado por ele. Ele parte de um projeto arquitetônico de 28, de Friedrich Kiesler, um arquiteto austríaco, que tem pensado muito sobre palcos, sobre teatro, sobre assim, várias questões, mas ele construiu já em 28 esse tipo de palco em Viena. Mas, obviamente, quando o Rick traz isso para dentro do espaço de arte, esse palco é inútil, total. Assim, quem já foi à exposição sabe que está lá embaixo não dá para ver nada. Ele é um pouco alto demais e ele é disfuncional. Mas, para quem está lá em cima, tem uma vista maravilhosa. Então, uma inversão de papéis, quem está olhando quem. É um trabalho que fala muito mais sobre o poder, né? Sobre o poder as relações entre nós juntos. E que ele, obviamente, vem com uma instrução, ativa esse palco o máximo possível. Então, nós fizemos isso primeiro chamando nossos amigos, parceiros, instituições parceiras, a Casa do Povo, por exemplo, vários outros, o Jamac, a Mônica Nado, que também participa com o Jamac, ela faz uma proposta para ativação. E, desde então, é um palco. A gente convidou o coletivo Legítima Defesa, um grupo aqui de São Paulo, que faz muito teatro, a partir de teatro, de performances, inserções em espaços culturais. Então, a gente convidou eles para desenvolver um projeto específico para esse palco, mas isso era só o início.
A gente fez agora, antes de vir para cá, o cálculo a gente vai ter até o final da exposição, então mais 7 dias, 90 apresentações em cima do palco e quase 1.000 pessoas ativamente participando. Cada um deles, obviamente, trazendo os familiares, amigos, etc. Não que isso são necessariamente, não é sobre catraca, nesse caso, não é números altos, mas que é bonito e foi uma proposta de pensar um pouco esse lugar de quem fala nessa instituição, quem tem espaço para falar nessa instituição. Essa é a grande questão. Então, são 1.000 pessoas que se apresentaram, seja crianças que tocam uma música, seja o coral de tradição em Yiddish da Casa do Povo, seja um ensemble da Escola Estadual de Música, de Tom Jobim, seja qualquer outro grupo que se organiza e tocou aqui. Assim são algumas imagens que estão rodando aqui em Luba. Isso, obviamente, volta um pouco para esse lugar de somos muitos experimentos, né? Qual é o assim? Eu queria chegar um pouco nessa pergunta. O que é essa construção primeira pessoa plural? Eu acho que quando o Saron fala como nós falamos com aqueles outros do outro lado da rua, quem somos nós? Quem é nós? Obviamente, no momento cultural, a gente muitas vezes pensa, nós aqui estamos todos de acordo, e aqueles outros. Mas também a gente tem que pensar, e eu acho que isso é um papel de uma instituição, falar sobre isso. A gente também imediatamente acha que é claro, óbvio, enquanto a gente fala nós estamos aqui juntos, mas tem muitas pessoas que não se incluem automaticamente naquele nós, não porque eles estão politicamente do outro lado, mas porque essa ideia de achar que nós estamos juntos é um privilégio para um europeu branco, homem, sim, e para muitos outros não é. Assim, é uma conquista poder fazer parte daquela turma que se entende como nós. Então, a gente criou essa exposição também para refletir sobre isso. Ela, obviamente, dialoga. Assim, o trabalho que a Legítima Defesa faz é exatamente para falar disso. Qual é o lugar da fala nessa instituição? Quem tem o poder de falar e quais vozes precisam primeiro conquistar esse espaço? É uma questão complicada, obviamente, mas é muito interessante porque, de repente, a gente percebe que a instituição se precisa, eu entendo, defendo isso muito, precisa se colocar nessa postura de ouvir, né, de escutar, de entender que talvez nosso privilégio é poder oferecer um palco aberto, da garantia que nós somos, sim, assim, nossos museus, né, nossas instituições culturais, são espaços que celebram aquela pluralidade, que nós tínhamos, sim, lugares que precisávamos fazer tudo para a gente poder discordar um com o outro o tempo inteiro. A gente teve aqui, por exemplo, um coral, uma banda evangélica. Era sensacional, assim, era cheio de gente. De repente, o museu estava assim, virou um grande acontecimento. Mas isso é importantíssimo, porque se nós não conseguimos criar essa ideia de identificação com a instituição, que é a instituição do Estado, assim, o maior museu do Estado de arte, com grande parte da sociedade, como a gente vai achar que daqui, caso isso, vamos dizer, situações políticas ou de censura aperta mais ainda, como nós vamos garantir que a gente vai ser defendido também para os lados que hoje não votaram, ou votaram em gente que talvez não se interessem por cultura. Então, é um processo interessante, que ainda não sei exatamente como ele vai fechar ao final, que a gente vai aprender como instituição, mas eu acho que é importante celebrar essa ideia de um museu vivo. E isso significa participação de todas e todos. Vou fechar aqui. Obrigado.